Olá, o vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe. Que privilégio poder participar com vocês desta edição especial do Mulher Esperança. Vocês são certamente muito bem-vindas e a nossa oração é que este encontro aqui possa reverberar em bênção de forma muito particular para todas vocês. Eu quero partilhar um texto da Escritura e peço que você abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos 6 a 9. Filipenses 4, 6 a 9. O apóstolo Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Bom, esse texto trata de um assunto que tem a ver com você e comigo, com todos nós. A questão da ansiedade. Se você falar para mim, eu nunca senti esse negócio, não sei o que é isso, eu vou duvidar da sua honestidade. Todos nós lidamos com esse problema. Algumas pessoas, um pouco mais, outras um pouco menos. As circunstâncias da vida podem variar. Ora você está numa situação melhor, ora você está num vale escuro, ora você está com saúde, ora você está enfermo, ora você está numa situação de bonança, ora de escassez. A vida é ondulante, né? Às vezes até uma gangorra. E nessas circunstâncias a ansiedade bate no nosso coração. Como é que se lida com isso? Como é que se enfrenta isso? O apóstolo Paulo estava preso em Roma, e essa igreja para a qual ele escreve, era a igreja mais próxima de Paulo, foi a única igreja em todas as igrejas que Paulo plantou, que se associaram com ele, no que tange a dar e receber. Essa igreja foi muito generosa com Paulo, esta igreja ajudou Paulo em Tessalônica, em Corinto, e em Roma, quando Paulo esteve preso. E ele escreve esta carta como um gesto de gratidão, e ele, então, dá algumas orientações interessantes para esta igreja. Portas para fora, essa igreja era uma igreja fenomenal, missionária, amorosa, generosa, mas portas para dentro, aqueles irmãos enfrentavam uma série de problemas que geravam ansiedade. Então, a primeira coisa que eu queria levantar com vocês aqui sobre as causas que podem trazer ao nosso coração ansiedade são as circunstâncias que nos ocorrem. Circunstâncias você não escolhe, você enfrenta, né? Quem de nós escolhe ficar doente? Quem de nós escolhe sofrer um acidente? Quem de nós escolhe ter um problema na família? Quem de nós escolhe passar por um vale escuro? Embora não escolhamos isso, essas coisas acontecem com a gente. Quando as circunstâncias fogem do nosso controle, elas nos atingem. Ficamos com medo, ficamos perplexos, ficamos angustiados, ficamos ansiosos.
O apóstolo Paulo queria chegar em Roma como um missionário, para ser recebido pela igreja e para ser enviado pela igreja à Espanha. Mas o plano dele não funcionou. O sonho dele não se realizou. O projeto dele não aconteceu. Ele chega em Roma, não como planejara chegar. Chega preso, chega algemado, chega depois de ter enfrentado uma terrível tempestade. Mas estas circunstâncias carrancudas não tiraram do coração dele duas coisas. Primeiro, a certeza de que Deus estava no controle, apesar de ele não estar no controle. Segundo, essas circunstâncias não roubaram dele a alegria de ser um cristão. Mas se vocês notarem, há uma segunda causa de ansiedade que está nesta carta e está na nossa vida também, que são os relacionamentos. Via de regra, você e eu ficamos mais ansiosos por problemas de relacionamento do que por problemas de circunstância. Quem de nós já não enfrentou um problema na família? Uma tensão familiar. Às vezes até uma briga. Crente briga também. Até Paulo e Barnabé brigaram. Se você olhar no capítulo 4 desta carta, versículo 2, tinha duas irmãs da igreja, duas líderes, Evódia e Síntique. Elas trabalhavam com Paulo, elas eram dinâmicas e muito ativas na igreja. Um dia essas irmãs brigaram uma com a outra e não conseguiram se reconciliar. Eu sei que essas coisas não acontecem com vocês, mas esse negócio de irmãs assim bater cabeça, brigar dentro da igreja, isso gera ansiedade. Já conhece gente assim que ficou uma semana sem falar com a outra? Às vezes não é ódio, às vezes é o coração gelado, ou às vezes é indiferença, ou às vezes você olha, também não me importa, não faz falta. Essas coisas vão gerando ansiedade. Eu não sei como é que está lá na sua casa, na sua parentela, na sua família, nos seus contatos, nos seus relacionamentos, mas é possível que pessoas roubem a nossa alegria, a nossa paz e gerem ansiedade no nosso coração. Mas, quando eu olho para essa carta, eu vejo que um outro problema gera ansiedade. Eu sei que aqui também ninguém enfrenta isso, que são os problemas financeiros, né? Todo mundo aqui está com muito dinheiro, está com muito dinheiro guardado, tem uma poupança sempre há longos anos. Mas, quando a grana fica curta, isso gera ansiedade. Porque as despesas não encurtam. Os compromissos não cessam. Os impostos não são cancelados. Plano de saúde precisa ser pago. A escola dos filhos cobra todo mês a mensalidade. E quando a situação financeira começa a arrochar, quando você olha o cenário econômico e ele fica sombrio, tudo isso gera no seu coração temor, angústia, ansiedade. Paulo está escrevendo para essa igreja, que lidando com todos esses problemas, essa região, a Macedônia era uma região de gente pobre, muito pobre, e dizendo o seguinte para eles: olha, não andeis ansiosos de coisa alguma. Ele não diz não andeis ansiosos de alguma coisa, não. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Bom, mas essa é uma ordem que você escute, mas mas e como é que eu faço para não ficar ansioso? Tem remédio para isso? Tem solução para isso? Primeiramente, vamos entender o que é ansiedade, porque a ansiedade hoje, gente, atinge todas as classes, todos os credos e todas as faixas etárias. Eu não sei se vocês, mães, algumas aqui avós, concordam comigo, mas até as crianças estão ansiosas hoje. As crianças estão estressadas hoje. E é muito interessante isso. Eu gosto muito de brincar com as crianças.
E um dia eu cheguei na igreja, lá em Vitória. Cheguei mais cedo, eu sempre gosto de chegar mais cedo. E tinha uma criança brincando sozinha. Estava lá, intertida. E eu me aproximei dela assim, muito calmamente, e fiz uma declaração. Eu disse: que vidona, hein? E ela olhou para mim, estressada e brava. O senhor é que pensa. O senhor é que pensa. Eu fiquei, meu Deus do céu, mas uma criança estressada, né? Eu estava pregando aqui em São Paulo, numa igreja, e no intervalo de uma palestra para outra, eu subi para tomar um cafezinho e tinha uma criança, não é criança, 10 anos, riscando uns desenhos, e eu fui brincar com ela. Falei: e aí, está tudo bem? Está muito estressada. Eu estou muito estressada. Falei: mas como assim? As crianças estão estressadas, os pais estão estressados. A palavra ansiedade, no grego, significa estrangulamento, apertar o pescoço, asfixiar, tirar o oxigênio. E Paulo está dizendo aqui para você e para mim: não ande ansioso, não ande ansiosa, de coisa alguma, de coisa alguma. Mas por que ele está dando essa ordem para nós? Por quê? Ele não está mostrando como é que sai dessa, não. Está primeiro mostrando o problema. Por quê? Porque a ansiedade, de acordo com o que Jesus ensinou, é inútil. É jogar contra o patrimônio. É fazer gol contra. Elaborar contra a gente mesmo. Por mais ansioso ou ansiosa que você esteja, você não pode acrescentar 45 centímetros ao custo da sua vida um côvado. Isso não melhora você. Isso não resolve o problema. Isso não fortalece você. Até porque quando eu fico ansioso, eu estou passando a mensagem de que eu estou no controle. Que depende de mim a minha vida. Depende de mim o meu futuro. Então, isso não resolve. Mas mais do que isso, a ansiedade ela é prejudicial porque você, ao ficar ansioso ou ansiosa agora por um problema que ainda não aconteceu, está por acontecer, talvez até aconteça, em vez de você estar se fortalecendo, você está se enfraquecendo. E mais, estatisticamente falando, 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. A gente sofre, sangra por um problema que é fictício, que é hipotético, mas que não acontece, de fato. Não conhece aquele texto da Bíblia lá que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? Quantas vezes que você e eu já fomos para a cama desesperados, não tem saída, o dia amanhece e com a luz do novo dia chega a solução divina, chega a resposta, chega a solução, chega um novo tempo, chega uma nova perspectiva, chega uma resposta divina, chega uma solução do céu. Então, quando você fica ansiosa, agora, você está se debilitando, se enfraquecendo, é prejudicial para a sua saúde, para a sua vida espiritual. Eu tenho um fato que me marcou muito, quando eu era seminarista, isso há mais de 40 anos, lá em Campinas. Um dia eu levantei cedo, aliás, de madrugada, porque nós só tínhamos um bebedouro para todo o grupo de estudantes que moravam no prédio, em cada andar tinha um bebedouro, ficava no final do corredor. E eu me levantei para beber água, e quando eu estou caminhando pelo corredor, eu vejo a porta do quarto de um dos meus colegas aberta. Quando eu olho, ele está chorando, mas chorando mesmo, soluçando, convulsionando de lágrimas. E eu aí entrei, preocupado, e perguntei: o que está acontecendo? Morreu alguém? E ele chorando e soluçando: eu estou com medo da minha mãe morrer. Falei: mas qual o problema dela?
Sofreu algum acidente, está hospitalizado? Não. Não está doente, não, estou com medo de morrer um dia. Falei, rapaz, mas não é possível. Deixa a sua mãe viver, cara. Hoje a gente tem mais de 40 anos e essa mulher está viva até hoje. Então não antecipe problema para você sofrer com antecedência. Lá em Vitória, um dia eu estou no gabinete pastoral, entra uma mãe com uma criança de 2 anos no colo, uma menininha, 2 anos. E a mãe chorando. Quando ela acalmou para eu saber o que estava acontecendo, eu falei, por que você está chorando, mãe? Eu estou com medo da minha filha não casar. Eu falei, mas ela não cresceu ainda, ué. Deixa a menina crescer primeiro. Tem gente que atrai problema e começa a sofrer com antecedência. Isso é prejudicial. E Jesus foi mais claro ainda. Ele disse que esse tipo de ansiedade é incredulidade. Ele diz assim: os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas. Que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Mas vós deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então por que você e eu ficamos ansiosos? Porque nós duvidamos que Deus seja suficientemente bom e poderoso para cuidar da nossa vida. Tem hora que você não entende mesmo o que está acontecendo, porque você e eu não enxergamos na curva, você e eu não enxergamos no escuro, mas a nossa vida está nas mãos deste Deus que nós cantamos aqui hoje, que conhece o futuro e que está lá no futuro. É Ele quem nos toma pela mão direita, nos guia com o seu conselho eterno e depois nos recebe na glória. Bom, agora Paulo está dando uma ordem para você e para mim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Ok, Paulo, mas e daí? O que eu faço? Qual o remédio? Qual a solução? Paulo começa a dar o remédio. Primeiro remédio que Paulo dá para você curar essa ansiedade que está atormentando você. Primeiro remédio, versículo 6. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Então vamos entender isso aqui. A palavra orações aí, na língua grega, é a mesma para adoração. Então Paulo está ensinando 3 tipos de oração diferentes. Primeiro, adoração. Segundo, petição ou súplica, que são termos correlatos. Terceiro, ações de graças. Bom, me permita perguntar: qual a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Tem diferença? Qual é a diferença? Você adora Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Bom, se adorar a Deus é você declarar quem Deus é, então vamos aqui fazer um exercício, né? Todas vocês são alunas de escola bíblica dominical, não é isso mesmo? Estou certo? Quase acertei? Quase, né? Bateu na trave? Então vamos lembrar agora quais são os atributos que só Deus os tem. Nós não temos, só Deus os tem. Então quais são eles? Primeiro, Deus é autoexistente. Ninguém criou Deus, Ele é autoexistente. Segundo, Deus é imenso, o universo inteiro não o cabe. Deus é infinito, Ele está além do tempo. Deus é eterno, Ele não passou a existir, Ele é o Pai da eternidade. Deus é imutável, você e eu mudamos, Deus não. Deus é onipotente, Ele pode tudo. Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Deus é onisciente, Ele sabe tudo. Deus é transcendente, Ele é maior que tudo que existe. Deus é soberano, Ele é o mais exaltado. Bom, se Deus é tudo isso mesmo, e Ele é, se esse Deus é seu Pai, se esse Deus ama você, se esse Deus prometeu cuidar de você, quando eu fico ansioso,
é porque eu não estou conhecendo quem é esse Deus, não me apropriando de quem Ele é na minha vida. Então, o primeiro remédio que você vai tomar para você se livrar da ansiedade é parar um pouquinho e meditar: quem é o meu Deus? Quão grande é o meu Deus? Quanto pode o meu Deus? Isso é um antídoto contra a ansiedade. Mas aí vem o segundo ponto da oração, que é a petição e súplica. Se Ele é seu pai, um filho tem liberdade de chegar para o pai e pedir, não tem? Tem pai que não, né? Mas o nosso pai não é um pai ruim. Jesus chegou a dizer: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste vos dará o Espírito Santo, a quem lhe pedirem. Então nós estamos diante do Pai das luzes, perfeito, que é bom, que é misericordioso, que tem o melhor para nós, que quer o melhor para nós, e Ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, todo o que bate, abrir-se-lhe-á. Então você pode chegar para Deus e apresentar a Ele suas necessidades. Nada tendes, porque nada pedis. Agora, como é que você resolve o problema da ansiedade? Senhor, eu estou ansioso. Ô Senhor, eu estou com esse problema aqui. Ô Senhor, eu estou aqui recorrendo de novo. Senhor, eu estou batendo na porta outra vez. Insista com Deus. Foi Ele que mandou. E na medida que você vai expondo os seus problemas, suas dores, suas angústias para Ele, Ele vai cuidando de você, Ele vai terapeutizando a sua alma, Ele vai balsamizando o seu coração de paz e de consolo. Mas tem uma terceira coisa: como é que você vai livrar-se da ansiedade? Quando você começa a dar graças a Deus. Gente, é curioso isso, mas nessa pandemia aí, todos nós sofremos, não é verdade? Deixa eu fazer um checklist aqui. Quem aqui no auditório enfrentou a dor do luto de algum parente, seja ele distante ou próximo de família, nessa pandemia? Alguém aqui? Vejam vocês que a maioria aqui. Há pouco tempo eu fiz uma pergunta: você tem agradecido a Deus? E a pessoa estava amargurada, sabe? Eu falei: como é que eu vou agradecer a Deus? Os golpes que eu sofri, as perdas que eu tive, os dramas que eu vivi. E em vez de você murmurar, comece a dar graças a Deus. Você tem motivos para dar graças a Deus? Me permita algumas perguntas. Quanto vale os seus olhos? Quanto vale? Quanto vale os seus ouvidos? Você está ouvindo? Quanto vale isso? Quanto vale você ter 2 pulmões? Você está respirando. Uma das pessoas mais ricas do Brasil, um banqueiro, morreu de Covid. E a filha disse no funeral: o que é trágico é que o meu pai morreu por aquilo que era de graça, o ar nos seus pulmões. Quanto vale você não estar entubado agora, estar respirando normalmente? Quanto vale isso? Quanto vale o seu coração estar batendo e bombeando sangue para o seu corpo? Quanto vale isso? Quanto vale você ter um cérebro que está funcionando, você é uma pessoa organizada? Quanto vale isso? Quanto vale você ter 2 mãos para trabalhar? Quanto vale você ter duas pernas para andar, você não está na cadeira de rodas? Quanto vale isso? Quanto vale você ter 2 rins que estão filtrando as impurezas do seu corpo e você não está numa máquina de hemodiálise? Quanto vale isso? Quanto vale você ter uma família? Quanto vale você ter uma casa para voltar depois do final do dia de trabalho? Quanto vale você ter filhos? Quanto vale você ter um cônjuge? Quanto vale você ter pais, avós? Quanto vale você ter uma igreja? Quanto vale você ter amigos? Quanto vale você ter a vida eterna em Cristo Jesus? Quanto vale isso? Comece a dar graças, comece a agradecer, e na medida que você for levantando esses motivos de gratidão, a ansiedade não vai ter mais espaço na sua vida. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Qual o resultado disso? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, a ansiedade é um sentimento errado e um pensamento errado.
é necessário você lidar com a sua cabeça e com o seu coração. Então, o primeiro remédio eficaz para você combater a ansiedade é orar corretamente. Mas tem um segundo remédio, no versículo 8. Confira aí comigo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, pense você comigo, se você tirar da sua cabeça o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, o que é virtuoso, o que sobra? Confusão, não? Medo, desespero, raiva, ira, revolta, remorso, tudo isso aqui. Ô, gente, a batalha que nós travamos está aqui no campo da mente. O que a Bíblia diz? Assim como o homem pensa, assim ele é. Agora, como é que você pode ter pensamentos dentro desta receita celestial aqui? É preciso, você só tem aquilo que você joga para dentro de você. Se você passa o dia inteiro escutando só tragédia. Eu sei que as mulheres, graças a Deus, são melhores que os homens nesse sentido. Eu conheço homem que assiste todos os jornais da televisão, do primeiro ao último. O que acontece nos nossos jornais hoje? Tragédia, 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 tragédia. De vez em quando alguém me liga lá do interior. Você mora em São Paulo, você é maluco morando em São Paulo, está passando só tragédia o dia inteiro. Mas é claro, uma cidade de 20 milhões de habitantes, você quer que passe o quê na televisão? Coisa boa não vende. Notícia boa não vende. Aí a pessoa pega detalhes das tragédias e pensa que todo mundo está naquela mesma tragédia. Então alimente a sua cabeça com coisa boa. Leia a sua Bíblia. Leia um bom livro. Escute louvores. Receba instrução. Formate a sua mente para pensar segundo Deus. De tal forma que na sua mente vai ter ali uma fábrica de pensamentos bons, positivos, que elevam a alma, que edificam o coração. Há pessoas que são negativas, por quê? Porque elas só jogam coisas negativas para dentro. Há pessoas que são pessimistas, por quê? Porque elas só veem coisas negativas, só olham com lentes escuras, só enxergam um ambiente embaçado, só olham a coisa ruim da situação. Então é hora da gente reprogramar, formatar de novo a nossa cabeça, a nossa mente, para colocar os valores de Deus, os preceitos de Deus na nossa mente. E aí o que acontece? Se você pensar corretamente, a ansiedade não vai ter espaço na sua vida. Mas eu quero concluir, porque tem um terceiro remédio para a ansiedade. Primeiro é orar corretamente. Segundo é pensar corretamente. Terceiro é agir corretamente. Olha o verso 9. Está escrito assim: e o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Então, não basta aprender, não basta receber, não basta ver, não basta ouvir. É preciso fazer o quê? Botar em prática. Deus não quer que você seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. O que nós aprendemos, devemos pôr em funcionamento. E desta maneira, minhas irmãs, nós podemos vencer o mal do século, que atinge hoje bilhões de pessoas no mundo. O problema da ansiedade. Então me permita fazer uma perguntinha. Se você conhece alguma pessoa ansiosa, eu sei que nenhum de vocês chega ao ponto de roer as unhas, porque as mulheres são muito cuidadosas com as unhas. Que tal a gente fazer um exercício hoje e obedecer o que Pedro ensina na sua primeira carta?
Abra lá e eu fecho aqui. Você pode ficar em pé para ler esse versículo? Primeira carta de Pedro, 5, 7. Primeira carta de Pedro, 5, 7. Vamos ler juntos? Todos nós? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem de vós. Vamos ler de novo? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, emocionalmente, psicologicamente, você vai tirar esse fardo agora, esse peso que deixa você arquejada, vai colocar aos pés do Senhor Jesus, com uma promessa: Ele tem cuidado de você, Ele cuida de você. Vamos orar. Senhor, nossa gratidão pela Tua palavra, nossa gratidão pelas orientações tão lindas e tão claras e tão seguras e tão abençoadoras da Tua palavra. Ajuda-nos, Deus, a lidar com esse problema da ansiedade. Nós não sabemos fazer isso, nós não temos a nossa própria solução, mas a Tua palavra hoje nos dá este remédio eficaz: aprendermos a orar corretamente, a pensarmos corretamente, a agirmos corretamente. Ajuda-nos, Senhor, para que vivamos na Tua dependência, com deleite, com prazer, desfrutando desta vida abundante que Jesus veio para nos dar, destes rios de água viva, desta paz que excede todo entendimento, desta suprema grandeza do Teu poder, desta vida superlativa que Jesus nos oferece. Glória ao Teu nome, porque a Tua palavra hoje nos instrui, e nós queremos sair daqui não apenas como meros ouvintes, mas como praticantes da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, pode assentar. Oi? A bênção, então vamos receber a bênção, e já está encerrado assim, filha? Aí depois você vai falar. Ok, então vamos receber a bênção e depois ela faz a conclusão. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o insondável amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Amém.